E, seguindo a tradição democrática dos nossos eventos, a gente abre agora o espaço para que os participantes possam, então, isso também é extensivo à própria mesa, possam dirigir considerações, indagações a respeito do tema, que, com certeza, desperta muita curiosidade e interesse para que sejam unidos esforços para combater também esse tipo de criminalidade. Bom dia a todos. Birajara Favila, Instituto de Direito e Criminologia. Bem, você combater a pedofilia, né, não é fácil. Eu, pelo menos, na época da Operação Catedral 1 e 2, realizada na época, então, o Antônio Romero Lira, amigo pessoal, ajudei nisso. Foi preciso até se colocar um hacker para ajudar nisso. O Vanderlei, gosto de ter uma empresa, fez um trabalho excelente na Operação Catedral. E se pegou até algumas autoridades, né, envolvendo o caso da pedofilia. A pergunta que eu faço é o seguinte, hoje a questão da pedofilia tem a questão da internet, o avanço da tecnologia, a dificuldade de você combater isso. Muitas vezes são organizações, aí você envolve também a criminalidade organizada, que faz uso disso, principalmente a máfia russa, entre outros. Como lidar e combater essa situação, esse crime perverso, que muitas vezes o IP, a identificação, vem de outro país? Como lidar com a legislação nossa aqui, que é a legislação de outro país? Muitas vezes eles se deslocam para outros países. Como lidar com essas dificuldades? Quais são os procedimentos no combate à pedofilia quando você está lidando ou se descobre com uma organização criminosa que tem uma grande expansão e lida em vários países? Como se lida com isso? Seria a pergunta para a mesa. Isso é relativamente comum, né? Até porque, por ser atribuição da Polícia Federal, a gente atua no combate a esses crimes com transnacionalidade. Então, assim, é um mecanismo necessário essa passagem de informações policiais através da Interpol. A Interpol é o canal, tanto daqui, quando a gente descobre nessas redes usuários de outros países, a gente passa essas informações via Brasília para a Interpol e também recebe informações de outros países via Interpol também. Então, esse canal sempre se faz necessário. E também a gente acaba estabelecendo contatos, como eu e a doutora Juliana fizemos um curso com a polícia do Canadá. Então, esse contato direto também entre as polícias se faz necessário, não só para ver novas metodologias, novas técnicas que são utilizadas, muito embora as realidades, né, em termos de legislação e de acesso à informação, à tecnologia, sejam diferentes de países para países, mas essa integração é indispensável e via canal Interpol. Professor Ricardo Moderno. João Ricardo Moderno, presidente da Academia Brasileira de Filosofia. Parabenizo a todos, ao Cleiton, nosso parceiro da Academia Brasileira de Filosofia, pelo sindicato. Eu me lembro que, alguns anos atrás, o hoje comentarista, acho que da TV Bandeirantes, o Neto, que foi um grande jogador de futebol, ele deu uma entrevista de página inteira à Folha de São Paulo, dizendo que a pedofilia é amplamente praticada nos clubes de futebol. As famílias entregam os filhos, etc., e todo mundo fica calado porque o garoto vai ser promovido, etc., etc. Então, eu repercuti isso dentro da Rádio Globo várias vezes, mas não vi nenhuma consequência. Eu acho que a pergunta que eu faço seria possível fazer uma vasta campanha dentro do futebol, porque se acontece no futebol, acontece no vôlei, acontece no... A gente vê filmes americanos, como é que no basquetebol, no futebol americano, também acontece isso, né? Então, se é possível fazer uma vasta campanha dentro do esporte, com as confederações, com os clubes de futebol, parece que o mais grave são os clubes de futebol, né? E, enfim, que há um manto de silêncio sobre a pedofilia no esporte brasileiro. Obrigado. Mediadora também responde? Porque aí já vou falar da atuação da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima. Nós temos, sim, esse tipo de investigação e com êxito de apuração. Infelizmente, é uma realidade brasileira em que, quando nós não temos profissional capacitado para entender essa lógica do crime sexual, desse crime que não é, talvez, uma vantagem
em dinheiro, mas é algum tipo de vantagem, sobretudo dentro de um time de futebol, você ter uma ascensão. Então, a delegacia é bem sensível a isso. Tanto que o nosso CAAC, que é o Centro de Atendimento Adolescente e Criança, dentro do Hospital Souza Aguiar, é uma parceria do Ministério Público com a ONG Bola para Frente, do ex-jogador de futebol da nossa seleção, Jorginho, justamente para atacar esse ponto. Nós temos reuniões periódicas e ele acaba sendo um agente multiplicador dentro dos outros times de futebol para que esse tabu e essa subnotificação apareça para a gente. Eu vou aproveitar o ensejo que o doutor Pedro Henrique faça suas considerações finais, que ele agora tem um segundo compromisso, que visitas em instituições, mas foi realmente maravilhosa a sua presença aqui, porque indica justamente essa integração, esse trabalho em rede que o senhor mencionou no início. Antes de fazer as considerações, eu queria me colocar à disposição, se tiver alguma pergunta específica dirigida à minha pessoa, estou à disposição. Infelizmente, eu tenho um outro compromisso. Nós vamos agora visitar algumas instituições, nós sempre fazemos isso, instituições de acolhimento, justamente para ouvir as crianças e os adolescentes dessas instituições de uma forma mais dentro do ambiente deles, que fica a oitiva se torna mais eficaz. E eu tenho compromisso agora, 12h30, com um grupo lá do juizado, da equipe técnica, para nos dirigirmos a 3 instituições na tarde de hoje. Mas, antes de fazer as considerações, eu me coloco à disposição se alguém tiver alguma pergunta. Bom, não tendo perguntas, eu só queria finalizar, primeiro, parabenizando as falas da doutora Paula, do doutor Davi, do doutor Rocheste, da nossa mediadora, a doutora Juliana, que foi brilhante nas suas considerações, na sua mediação. Eu queria só colocar assim, um ponto que, disso tudo, acho que é muito importante, que faz parte da investigação, que é a necessidade de criação de mais salas de depoimento sem dano, que é um instrumento extremamente importante. Quando nós vimos o filme que nos foi trazido pela doutora Paula, nós percebemos a dificuldade que a criança e o adolescente têm de se expor. Por quê? Porque já estão constrangidos pelos fatos, né? E, via de regra, também estão constrangidos pelaquela coação moral, que a autoridade dos pais, do representante do clube, porque a pedofilia, infelizmente, está em todas as partes. Assim, eu, particularmente, com 20 anos de magistratura na área de infância, 3 anos antes como defensor, eu, quando tive acesso a dados estatísticos, fiquei espantado. Os maiores abusadores são os pais. Do ponto de vista sexual, o próprio pai. E do ponto de vista das agressões, a mãe. É uma coisa que nos parece assim, absolutamente fora de um contexto, fora de uma realidade. Eu confesso aos senhores que eu fiquei espantado. E nessa sala, que é eu vou pegar um exemplo chulo, né, mas vai bem espelhar, é um Big Brother. E é muito interessante. Nós ficamos à parte, numa outra sala, assistindo pela televisão, e dentro do ambiente onde a criança ou adolescente vai ser ouvido, está presente apenas uma psicóloga treinada, preparada para aquela oitiva, num ambiente lúdico, não um ambiente de uma delegacia ou de uma sala de audiência, que são ambientes pesados, né? São ambientes que, pela própria natureza, têm uma formalidade que não é própria para a oitiva de criança ou adolescente. Então, a psicóloga chega lá, ela faz a oitiva, ela faz uma introdução. Se for uma criança mais nova, com desenhos, com papel, a criança fica desenhando, tem joguinhos, em que ela vai, então, ali, neste processo, ela vai buscando a verdade daquela criança, daquele adolescente. E nós podemos, obviamente, fazer perguntas, e qualquer pergunta, mesmo aquelas perguntas que são mais
chocantes, nós podemos fazer. Só que essa pergunta ela é feita à psicóloga. A psicóloga fica com um ponto no ouvido ou por telefone, depende da tecnologia que é disponibilizada, e a psicóloga, então, transmuda aquela pergunta que, se fosse feita pelo juiz, pelo policial, pelo promotor ou pelo advogado, seria uma pergunta difícil e que machucaria aquela criança. Ela transmuda de uma forma lúdica, e então a verdade aparece sem que a criança, sem que o adolescente seja revitimizado. E isso é que é importante, é nós evitarmos a revitimização. O que é a revitimização? É a pessoa ter que falar 1, 2, 3, 4 vezes para pessoas diferentes, pessoas que ela não conhece, pessoas com quem ela não tem intimidade e nem afinidade, sobre a sua dor. Porque aquela pessoa que foi abusada traz dentro de si uma dor. Então, nós precisamos equipar as delegacias, todas as delegacias, mais juizados, mais varas criminais, com salas de depoimento sem dano, porque isso traz primeiro, um grande benefício para quem já foi vítima de uma agressão abominável. E segundo, como aquilo é gravado, evita que aquela pessoa tenha que novamente falar sobre a sua dor, falar sobre um abuso de que foi vítima. Então, eu acho que essa talvez seja a contribuição mais importante. E também porque podemos evitar outros abusos, que não são incomuns, que não são os abusos com a criança, mas abusos dos pais que usam as crianças como ferramenta para a alienação parental. O que igualmente traz para a criança uma perda psicológica, um trauma absurdo. Mães e pais que se atribuem a prática de ilícitos inexistentes, visando o afastamento daquele outro cônjuge, ou porque separou, arranjou uma outra mulher, arranjou um outro marido, ou foi traído, isso não importa. Marido e mulher, companheiro e companheira, é outra história. Pai sempre será pai, mãe sempre será mãe. E se esse relacionamento for digno, for importante para a criança, ele não pode ser maculado por interesses outros. Então, essa sala de depoimento é muito importante. Hoje, quando eu recebo qualquer informação de possível abuso por quem quer que seja, quanto uma criança, quanto uma adolescente, em menos de 15 dias eu faço audiência numa antecipação de prova. Eu faço uma audiência numa antecipação de prova e ouço a criança nessa sala de depoimento. Ouço a criança, não sou eu que ouço, claro, é a psicóloga. Mas estamos lá, o advogado, o defensor, o promotor, o delegado, quem quiser participar, está lá na sala, fazendo as perguntas, inquirindo, e ali nós já conseguimos, nesses 15 dias, praticamente elucidar o caso. Porque nós temos o depoimento, um depoimento abalizado de quem foi vítima. E ali você descobre se realmente ela foi vítima de um abuso sexual ou ela está sendo vítima do seu pai ou da sua mãe, que lhe usa como ferramenta para atingir o outro. Então é isso, eu queria agradecer ao meu amigo Cleiton, que eu já não sei onde está. Está aqui. Pelo convite, eu fui pego de surpresa para compor a mesa, me senti extremamente honrado, não pude, por óbvio, trazer uma manifestação mais abalizada, como meus queridos colegas o fizeram, até porque, confessando o meu pouco conhecimento técnico, porque o meu conhecimento é mais prático da questão da infância, mas não especificamente a técnica de investigação, mas quero dizer que foi muito prazeroso estar aqui, principalmente porque eu aprendi muito.
E o aprendizado constante é sempre necessário para todos nós, para que nós possamos exercer melhor o nosso mistério de cada um de nós. Então, eu agradeço novamente. Infelizmente, tenho que sair. Muito obrigado a vocês e um bom dia, uma boa tarde já agora a todos. Excelência, obrigada pelas palavras sempre oportunas. Lembrando que nossas polícias civis e federal já têm que se adequar à Lei 13.431, que começa a sua vigência em abril de 2018, que estabelece o depoimento especial pelas autoridades policiais e autoridade judicial. Deixa eu dar um abraço no meu... É para quebrar. É porque nós lutamos diariamente com esse tema. Só para poder lembrar que a sala ela tem previsão no âmbito de nossa atuação, então são extremamente necessárias. Lembrando que existe no Rio de Janeiro o CAAC, dentro do Hospital Souza Aguiar, além da própria Delegacia da Criança e Adolescente Vítima, e também em Teresópolis, o mesmo centro integrado de atendimento, para que nós possamos fazer esse relato livre com as crianças. Passo ao cerimonial.